Paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias. Nossa, eu fiz um monte de anotação numa outra Bíblia. E hoje foi uma correria, eu nem que esqueci a Bíblia em casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abaixa na caixa lá elas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Livro do patriarca Jó. Aleluia. Capítulo de número 7. Glória a Deus. Está horrível o som. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está horrível. Aleluia. Glória a Deus. Ei, irmão, eu fico zangado quando chega na quarta-feira com esses negócios. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Som. Eu sei que a culpa não é do presbítero alto, mas eu fico zangado. Não sei se é porque eu entendo que, para mim, quarta-feira é o dia mais importante que tem dos cultos. Todos são importantes, mas para mim a quarta-feira é o culto mais importante. Chega domingo, o negócio está tudo redondinho. Quarta-feira é uma correria, um trem que só o sangue do Cordeiro. Parece até que eu estava adivinhando. Eu já até desliguei a live hoje. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom, Elton. Mesmo, mas não, deixa esse trem assim mesmo, senão eu vou ficar zangado. Deixa esse trem assim mesmo. Os irmãos me perdoem, mas é que a gente se aplica tanto, irmãos, o dia inteiro sentado numa cadeira, sabe? Dia inteiro, não é, não tô falando de coisa de meia hora não, é o dia inteiro sentado. Hoje eu levantei para buscar o meu neto, eu tava com essa parte aqui todo dolorido, o dia inteiro buscando algo para a igreja. E aí você chega, o negócio não tá redondinho, você fica zangado, não tem como não ficar zangado. E eu ainda esqueço outra Bíblia em casa. Vamos lá. Livro do patriarca Jó, capítulo de número 7, versículo de número 20 a seguir. Diz-nos assim: Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não me perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Quem tem uma tradução diferente? Não a da pastora Anabelle. A sua é um pouco diferente, diaconisa Letícia. Leia, fala. Se pequei, que mal te causei. Se pequei, é essa a tradução que eu quero. Se pequei, que mal te causei. Ó tu que vigias os homens. Ó tu que vigias os homens. Por que me tornaste teu alvo? Por que me tornastes o teu alvo?
tornei-me um fardo para ti? Acaso tornei-me um fardo para ti? Porque não perdoa as minhas ofensas Porque não me perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados. e não apagas os meus pecados. Pois logo me deitarei no pó. Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, Tu me procurarás, mas eu já não existirei. mas eu já não existirei. Eterno e bendito Deus, Pai Criador dos céus e de toda a terra, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos ao Senhor por todos os Teus benefícios, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por esse dia maravilhoso ao qual o Senhor nos concedeu. Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, usa de misericórdia para comigo nesta noite, para com a Tua igreja, a Tua eleita, para que nós possamos sair daqui alimentados pelo poder da Tua palavra. Me perdoe, Senhor, se eu pequei, mas é que nós queremos oferecer sempre o melhor a Ti e para também com a Tua igreja, Senhor, e isso é algo que eu tenho por mim, por zelo, mas todavia que não seja nada conforme eu quero, mas conforme o Teu querer. Que o Senhor use de benevolência para conosco nessa noite e fala conosco, pois nós estamos sedentos para ouvir a Tua palavra. Amém. Pode se assentar. Coloca aquele fundo que eu gosto. Irmãos, eu desde segunda-feira já não estou mais, mas eu estava muito preocupado para com a palavra a qual o Senhor Deus iria propor em meu coração. Desde segunda-feira eu tenho orado a Deus e pedido a Ele uma palavra do coração dele para a sua igreja. E confesso aos irmãos que não é esse fundo não. É esse que eu gosto? Não? Deixa eu ver. Pode baixar um pouquinho por enquanto. E eu estava muito preocupado, irmãos, muito preocupado, a ponto, além de preocupado, eu fiquei angustiado. E eu, quando fico muito angustiado e preocupado, a minha esposa observou hoje, saem uns caroços, né, amor? Tipo uns caroços na minha pele. E ela falou, amor, esse negócio não sei de novo. Hoje ela falou para mim. Aí depois eu me lembrei e falei, assim, isso é da minha preocupação que eu estou. E ontem e hoje o Senhor não falou comigo. Na segunda e na terça-feira eu estava preocupado ainda, no período da tarde, orando e falando com Deus e lendo a sua palavra. E quando foi à tarde, eu já estava pensando, falei, Deus, não está no meu coração, mas eu vou fortalecer a mensagem que eu disse para a igreja, queria trazer para ela, que é 7 períodos do silêncio de quem ama. E aí eu fui ler, estava lendo, estou relendo o livro do patriarca Jó, e eu fui ler o capítulo 7, e quando eu me detive nestes 2 versículos bíblicos, o Senhor, Ele colocou uma indagação em meu coração e me deu um tema. Todavia ainda Ele não havia me dado a revelação da mensagem, mas Ele me deu um tema, e quando Ele me deu o tema, eu muito me alegrei. E eu quero compartilhar o tema desta mensagem, ou seja, deste ensino, nesta noite, para com a igreja. O ensino de hoje está subordinado ao tema: o pecado
pecado faz mal a quem? Ao homem ou a Deus? Se faz mal somente ao homem, por que Deus aborrece o pecado? E nós temos a resposta para estas duas indagações. Vou repetir por mais uma vez, para que você memorize este tema, para que você tenha uma maior compreensão no decorrer deste ensino. O pecado faz mal a quem? Ao homem ou a Deus? Se faz mal somente ao homem, por que Deus aborrece o pecado? Irmãos, se você ler o versículo 20 e 21, que está descrito em Jó, capítulo de número 7, nós vamos observar o patriarca Jó, ele falando no íntimo da sua dor, da sua angústia, do seu problema, ele chegando ao ponto de dizer a Deus que se ele havia pecado contra Deus, que mal, vamos dizer assim, este pecado geraria para com Deus. E ele pede para que Deus perdoasse, retirasse a sua iniquidade e perdoasse o seu pecado. E quando eu li esses dois versículos, me veio esta indagação em meu coração. O pecado, ele gera um mal, mas esse mal que ele gera é para com o homem ou para com Deus? Porque na verdade, quem verdadeiramente aborrece o pecado, é Deus. E aí Deus falou comigo acerca deste tema, e eu comecei a regozijar no Senhor. E hoje eu cheguei a ponto das minhas mãos doerem de tanto eu escrever. E eu quero que você entenda aquilo que Deus ele vai falar ao meu e ao teu coração com muita propriedade, para que você também entenda a resposta para este tema, que é: o pecado faz mal a quem? Ao homem ou a Deus? Se faz mal ao homem, por que Deus aborrece o pecado? Existe uma resposta da parte de Deus para ambas os questionamentos aqui feitos: se ele faz mal ao homem, a Deus, e se ele faz somente o mal para o homem, porque ele aborrece tanto a Deus. Para nós falarmos sobre o pecado, que é um assunto muito importante nos dias atuais, nós temos que entender o teor desse questionamento, desses dois questionamentos que foi proposto no tema. Interessante que a palavra mal, ela é o contrário da palavra bem, é totalmente antagônico, é o oposto da palavra bem.
E se eu colocar esse questionamento me referindo ao oposto da palavra mal, nós vamos ter o seguinte questionamento: o pecado faz com que o pecado faz com que sobre o conjunto de princípios fundamentais ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral se quebre do homem ou de Deus. Seria mais ou menos isso o questionamento, né? Se o pecado ele faz com que esse conjunto de princípios que são fundamentais ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento da moral, da integridade da nossa moral, quando ele se quebra, ele gera um malefício diretamente para o homem ou diretamente para com Deus? Seria mais ou menos isso que nós estamos questionando nessa noite. Se esse mal que eu estou dizendo não é um mal de punição, vamos dizer assim, alguém querendo mal para que nós sejamos punidos, não, mas é um mal que deturpa todo esse aperfeiçoamento da nossa moral, daquilo que é trabalhado dia após dia, para que nós tenhamos essa moral elevada para chegarmos próximos, vamos dizer assim, ao caráter do nosso Deus, que a princípio é como uma escada, que eu necessito primeiro trabalhar a minha moral para que eu chegue na qualidade do caráter do nosso Deus. Não que nesta terra nós, quem sabe, consigamos chegar nesta total perfeição, mas que nós estamos neste processo dia após dia para alcançarmos este privilégio. Tamanho é verdade que o nosso Deus disse que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus, mediante a exegese do texto, nós compreendemos a presença da Trindade, ele dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele não está falando de aparência, quem sabe física. Certa feita, um jovem cristão e amigo meu, ele disse que ele era a cara de Deus, e eu disse para ele: sangue de Jesus tem poder, porque o nosso Deus é muito mais bonito que essa aparência tua. Mas ele, naquela visão dele, ele acreditava que quando a Bíblia nos diz que nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus, né? Todavia ele não se lembrou que o apóstolo João, ou ainda discípulo, havia dito que Deus é Espírito e que assim convém que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então lá, quando o escritor do Gênesis escrevera, ele estava trazendo para conosco uma realidade espiritual acerca daquilo que Deus tinha na sua essência de melhor para conosco
a sua imagem, conforme a semelhança, ou seja, nós seríamos parecidos com Ele. Primeiro, porque nós teríamos a presença do amor de Deus sobre as nossas vidas, e também com o tempo nós iríamos adquirir aquilo que Ele tem de melhor, a sua equidade, aquilo que nos traz justiça e nos traz, na verdade, nos traz um julgamento mediante a bondade, a misericórdia, a longanimidade, tudo aquilo que somente o caráter de Deus pode trazer para conosco. Agora, nós, quando paramos e analisamos acerca de um questionamento desse, eu acredito que ele é forte. Eu perguntar se o pecado ele gera um mal para mim ou para um Deus eterno, e se esse pecado ele só gera um mal para mim, um ser humano falível, um ser humano que está proposto a sofrer, a padecer, e que este sofrimento que nós possamos passar seria somente contra a nossa própria vida. E por que Deus então haveria de aborrecer o pecado, se Ele não sofre dano nenhum pelo pecado? Vamos pensar assim, até então, para nós entendermos tudo. Então nós vamos também saber o que significa a palavra pecado. A palavra pecado, segundo o dicionário online, significa violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, desobediência a qualquer norma ou preceito. A palavra preceito significa que se recomenda praticar, regra, norma. E a palavra pecado também significa falta, erro. Agora que nós entendemos que o pecado, ele é uma desobediência, ele é o descumprimento de uma ordem, de algo que foi determinado para que nós fizéssemos, e nós não podemos deixar de cumprir, porque senão nós iremos pecar. Mas para falarmos do pecado em si, nós temos que entender como e quando ele surgiu neste mundo visível, e como ele adquiriu tamanha força e domínio sobre o homem. Nós temos que entender isso, como e quando ele surgiu, e por que ele adquiriu tamanho poder, tamanha força contra as nossas vidas, para que nós possamos lá na frente entendermos o porquê Deus aborrece o pecado e qual é a resposta que nós tanto almejamos da parte de Deus. Alguém abra sua Bíblia para comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 15. Leia o capítulo de número 2, versículo de número 15 ao 17.
Tomou o Senhor Deus o homem, depois do jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, ela não comerás. Não acredito. Não acredito. Jesus. E olha que eu ainda pesquisei hoje, falei, será que vai chover hoje? Porque a tarde fez. Aí eu dei uma olhada. E até então falou que não ia chover. Eu jogo em cima da caixa. Ó, as crianças, as irmãs com as crianças quiserem ir para debaixo da cobertura ali, pode ficar à vontade. Vamos ver se vai chover mesmo. Eu acho que não vai chover não. Vamos lá. Em Gênesis 2, do 15 ao 17, o interessante é nós sabermos a princípio como surgiu o pecado. Deus havia dito a Adão que de toda árvore do jardim ele poderia comer livremente, mas também disse que da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, da árvore do conhecimento, dela eles não poderiam comer, porque no dia em que dela eles comessem, certamente eles morreriam. O interessante é nós entendermos que Deus disse que o homem morreria, mas não que ele estaria pecando. Deus disse que o homem morreria, mas todavia nós observamos que Deus não disse que o homem estaria em si pecando, até porque o homem só saberia que tinha pecado através da morte, pois Deus havia dito: se comer da árvore, certamente morrereis. Ou seja, mesmo o homem transgredindo aquele preceito, aquela ordem, aquela norma, a única norma que havia no jardim do Éden, ele só teria total conhecimento do seu ato quando ele realmente morresse, ou alguém morresse. Ali ele teria total entendimento que aquilo que Deus disse realmente era real e verdadeiro. E quando eu observo isso, nós temos que entender que Adão e Eva, eles viviam no período da inocência. Até então, o homem vivia de uma forma que a sua consciência, ela não havia sido ativada para o entendimento de algo, que ele não poderia agir de uma forma que lhe causasse dano, por mais que Deus havia dito: olha, da árvore do meio do jardim, de todas elas vocês vão comer, mas desta árvore em específico, dela não comerás, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. E outra coisa, Adão e Eva não tinham percepção do que era morte. Todavia, eles eram os únicos seres humanos sobre a face desta terra. Então eles não tinham um pleno entendimento daquilo que eles poderiam agir de uma forma, e que aquela forma a qual eles agissem pudessem trazer um total dano a eles. Espera aí, pastor, eu quero que o senhor me faça entender isso. Quando nós pegamos um filho nosso de pouca idade, que ele não tem percepção do que é certo e do que é errado,
e damos uma ordem para ele: olha, você não pode pegar aquilo ali, porque se você pegar, papai vai dar uma palmada na sua mão. Enquanto ele não souber o que é a palmada na mão, ele vai ser conduzido na sua inocência até de transgredir aquilo que você disse que não era para fazer. Mas a partir do momento que ele faz e recebe as primeiras palmadas, aí ele passa a ter o entendimento que aquilo que ele iria fazer iria gerar uma consequência para a sua vida. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, abra comigo a sua Bíblia, só para me deixar bem claro aquilo que eu estou dizendo nesta hora. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 13, ele diz-nos assim: antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Ou seja, por mais, tanto é que este versículo, para continuar para os irmãos entenderem, versículo 14 diz assim: mas desde o tempo de Adão e Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Olha, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Interessante que a Bíblia aqui nos diz que Adão, ele não havia pecado, mas que ele havia desobedecido a ordenança de Deus, porque Adão não tinha uma total percepção, ele não tinha um pleno entendimento do que realmente aquilo era e trazia para a sua vida. Tamanha é verdade que Eva fora enganada pela serpente, devido à sua inocência, devido ao período a qual eles estavam vivendo, quando eles palmilharam esta terra. Eles tinham tamanha inocência que se tornou fácil e apropriado para a serpente um diálogo que qualquer um de nós aqui rejeitaríamos a conversa da serpente. Mas Eva, na sua inocência, ela se deixou ser levada e convencida pela serpente. Então, nós devemos entender que Deus, quando disse para Adão: olha, de toda árvore que está no meio do jardim vocês vão comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus disse que o homem morreria e que ele estaria pecando, e não que ele estaria pecando, até porque o homem só sabe do pecado, ele só tem entendimento do pecado. Adão só veio ter o pleno entendimento do pecado quando ele viu a morte chegar sobre esta terra. Podemos entender até mesmo porque o homem, no caso, até porque o homem só saberia que tinha pecado através da morte. Mas, no entanto, o homem, quando desobedece o preceito de Deus em Gênesis 2:17, comendo do fruto da árvore, no caso Gênesis 3:6, a sua consciência, ela foi ativada no ato da desobediência. O homem agora, ele foge da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, alguém lê para mim?
E neste momento, a consciência do homem declara o seu erro. A consciência de Adão agora, aquele que estava num período de inocência, agora a partir do momento que ele come e se observa, tanto ele como a sua esposa, e vê que ambos estão nus, agora Adão, quando ouve, leia para mim por gentileza, 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão, e escondendo-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus, Adão e a sua mulher da presença do seu Deus, entre as árvores do jardim. entre as árvores do jardim. Agora nós vemos que Adão, ele se esconde, ele se refugia em um determinado lugar, porque ele tinha ouvido a voz de Deus. Mas por que Adão se esconde? Porque a sua consciência agora, ela foi ativada. Ativada por quê, pastor? Porque eles haviam desfrutado do conhecimento do bem e do mal, e agora eles tinham total percepção daquilo que era certo e daquilo que era errado. E quando eles então entendem que havia um erro cometido, eles temem e fogem da presença de Deus. Então nós podemos observar que o pecado, na verdade, a pergunta é: como e quando surgiu neste mundo o pecado? Até então, Adão, ele tem noção do erro quando ele ouve a voz de Deus e ele teme, e ele foge da presença de Deus. Ali há uma percepção de que eu errei. É como o filho que faz algo errado e ouve que o seu pai está chegando ou chegou, e até o chama, e ele foge da presença do seu pai. Por quê? Porque ele haveria de ser cobrado pelo seu erro. E Deus, quando observa que Adão havia escondido, Deus diz para Adão: ei Adão, quem te mostrou que você está nu? Porque Adão havia dito que ele estava nu, e agora Deus pergunta para ele, pergunta se ele havia comido da árvore da ciência do bem e do mal. Deus sabia que Adão havia ingerido daquele fruto, mas todavia Deus queria saber se Adão tinha plena consciência do seu ato pecaminoso, ou seja, da transgressão para com o preceito da parte de Deus. Deus havia ordenado que ele não poderia comer, ou seja, desfrutar daquela árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão, movido por um sentimento, e nós vamos falar desse sentimento, ele se deixou levar também por uma rápida conversa com Eva e comeu do fruto. Agora Adão já tinha percepção que ele havia transgredido, que ele havia feito algo errado, mas Adão ainda não tinha noção da tamanha consequência que viria sobre aquele ato, sobre aquela atitude que aparentemente era tão simples, que aparentemente o pecado ele é desse jeito, irmãos, parece que não tem nada a ver, parece que é algo tão fútil, tão banal, mas é algo que pode gerar uma consequência que pode nos levar para a morte eterna. Glória a Deus, aleluia. Mas Adão não tinha essa percepção. Mas agora, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, como foi lido, neste momento a consciência do homem declara o seu erro.
ou seja, o seu pecado, mas todavia não havia uma certeza do pecado, pois o Senhor Deus havia dito que se comessem, morreriam, e até o momento ninguém havia conhecido a morte, até que em Gênesis, capítulo de número 4, leia para mim por gentileza, versículo 8, nós vamos observar. Pode ler. E falou Caim com seu irmão Abel. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão. Abel e o matou. Agora, o primogênito de Adão matou seu irmão mais novo. Caim mata Abel. Neste momento, a certeza do pecado, pois a morte havia adentrado no mundo. Romanos 6:23, Gênesis 2:17. Alguém leia para mim. Agora, verdadeiramente, Adão tinha certeza: pequei porque realmente aquilo que Deus havia dito aconteceu. Por causa do pecado que eu e Eva cometemos, nós estamos vendo a consequência sobre a vida dos nossos filhos. O meu primogênito matou o meu filho caçula, o mais novo, tirou a vida dele. Por quê? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, o pecado havia exigido o seu pagamento. Alguém lê Gênesis 2:17. 2:17. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que comerdes, certamente morrerás. E Adão, naquele momento, em Gênesis 4:8, ele vê que tudo isso repousa sobre a vida dele. Agora Adão tinha total conhecimento de como e quando surgiu o pecado neste mundo. Como? Quando ele comeu. Ele e a sua esposa comeu. E quando verdadeiramente ele viu a morte adentrar sobre essa terra. Porque aí o pecado que ele havia cometido, como que ele cometeu? Transgredindo, desobedecendo o preceito de Deus. Agora, quando isso aconteceu? Quando Caim mata o seu filho mais novo. Agora ele tinha pleno conhecimento que havia algo errado sobre a face da terra, que aquilo que Deus falou verdadeiramente estava se cumprindo. Tanto é que Deus diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Isso desde a fundação dos séculos. Deus vela para cumprir a sua palavra. Agora, o pecado sem o homem, ele não tem força nenhuma, porque o pecado, para existir, ele necessita de um transgressor, e o transgressor só peca se existir lei. É algo interessante. Se Deus, lá no Éden, ele decidisse fulminar Adão e Eva e não criar mais o homem, acabou, não tinha mais pecado. Extinto o pecado. Mas se Deus fulminasse Adão e Eva e constituísse outro homem, o pecado ainda poderia ser gerado, porque o pecado, ele depende do homem para ele existir. Sem o homem ele não existe. Por quê? Porque o pecado precisa de um transgressor, alguém que vai transgredir uma norma, um preceito, uma lei. E quando tem essa determinação,
Nós precisamos de um sujeito ativo para transgredir, para infringir, para descumprir aquilo que fora determinado. Romanos capítulo de número 6, Romanos 4:15. O pecado sem o homem não tem força, porque o pecado, para existir, ele necessita de um transgressor. E o transgressor só peca se existir lei. Lá no Éden existia um preceito, e o homem transgrediu esse preceito, o pecado foi gerado. Pode ler, Romanos 4:15. Porque a lei opera a ira. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, Porque onde não há lei, também não há transgressão. também não há transgressão. Agora, para que haja transgressão, tem que haver um transgressor, alguém que transgrida. Pois sem lei não há pecados. Eu só conheço o pecado pela lei. Não tem como eu conhecer pecado se não for pela lei. Romanos 6:7. Vamos lá. Porque aquele que está morto Porque aquele que está morto está justificado do pecado. está justificado do pecado. Romanos, me perdoe, meu querido. Romanos 7:7. Que diremos, pois? Que diremos, pois? É a lei pecado? É a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Agora sabemos que o pecado só existe no mundo visível por causa de um único homem, desobediente. E através dele, ou seja, do pecado que ele cometeu, trouxe consigo a morte. Romanos 5:12-13. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado e pelo pecado a morte, a morte, assim também a morte passou a todos. olha só, presta atenção nesse versículo. Assim também a morte passou a todos. Os homens, por isso todos pecaram. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Vamos lá. Mas agora vem a pergunta: mas como que o pecado poderia passar a todos os homens? Mas como que o pecado poderia passar a todos e todos morrerem, se somente um homem pecou? Aí sim. Espera aí. Como que o pecado passou para todos os homens da terra, se somente um homem pecou? E através dele todos morrem. Como que funciona isso? Como que isso pode ter sido gerado? Vamos ao entendimento. Para entendermos isso, temos que observar o versículo em Romanos 7, versículo 2. Alguém leia para mim, por gentileza? 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, está ligada pela lei, mas morto, o está marido ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. mas morto o marido, lê de novo, entendi não. Porque a mulher que está sujeita ao marido, Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, mas morto o marido, está livre da lei do marido. está livre da lei do marido. Peraí, eu aprendi agora há pouco que sem lei não há pecado.
mas eu conheci o pecado através da lei. Agora Paulo está falando acerca de casamento. Capítulo de número 7. Um casal aonde a mulher, ela está totalmente ligada ao marido, à lei do marido, enquanto vida ele tiver. Mas morto o marido, ela fica livre da lei dele. E ela tem liberdade até para casar novamente. Agora, nós necessitamos falar de casamento espiritual. Mas por que isso, pastor? Eu preciso entender como que o pecado que foi gerado por um homem, ele passou para toda a sua descendência. Eu preciso ter essa compreensão. Porque falar que Adão pecou e Eva pecou e todos os instituídos estão na glória de Deus é fácil. O duro é nós termos a percepção, o porquê que todos pecaram, sem estar, vamos dizer assim, ativos naquele pecado daquele homem e daquela mulher. Mas quando nós nos voltamos para esse texto de Romanos capítulo 7 e versículo de números 2, nós entendemos que há uma lei do marido que subjuga a mulher enquanto vida ele tiver. E agora eu preciso entender acerca de casamento espiritual, porque a Bíblia traz-nos esta realidade. Em Gênesis capítulo 2 e 24, pode ler para mim alguém, por gentileza? Gênesis capítulo 2, versículo 24, pode ler. Portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aleluia. Bom, em Gênesis 2, 24, foi constituído um matrimônio, ou seja, o casamento. E através do casamento vem uma descendência do casal casado, que se torna uma só carne. E neste caso, a descendência de Adão e Eva. Todavia, eu estou falando aqui de um casamento num parâmetro visível, físico, o casamento de Adão com Eva. Mas existe também o casamento espiritual. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alguém leia para mim, por gentileza. Regozijemo-nos e alegremo-nos. E demo-nos glória. E demo-nos glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Aleluia. A Bíblia está nos falando de um casamento espiritual que ainda há de acontecer, e quero eu acreditar que aqueles que estão aqui nesta noite desfrutarão das bodas do Cordeiro na eternidade. Glória a Deus, Jesus. Agora nós entendemos que existe casamento espiritual. E quando nós falamos de casamento espiritual, nós temos que observar que Deus deu ordem à esposa e ao esposo. Neste caso é indiferente se no mundo visível ou se no mundo invisível, ou seja, no mundo carnal da natureza humana ou no mundo espiritual. Isso é indiferente. Em Gênesis capítulo de número 3, versículo 16,
Leia para mim por gentileza. Aleluia. Nós vamos ver a ordenança que Deus dera para a mulher e também para o homem. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido. E o teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. E ele te dominará. Aleluia. Deus disse para a esposa que o desejo dela seria para o seu marido e ele a dominaria. Espera aí. E esta ordenança, ela é indiferente para um casal no mundo visível ou para um casamento no mundo espiritual. Nós podemos observar isso na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo falando-nos acerca do casamento de Cristo para com a igreja, a obrigação da igreja e o domínio de Cristo para com a igreja, a serviência da igreja para com Cristo, o desejo da igreja que seria para com seu Senhor. Paulo descreve isso não só na carta aos Coríntios, mas também, se eu não me engano, na carta aos Éfesos. Paulo também fala acerca desta autoridade do esposo Jesus como cabeça da sua noiva. E Paulo está descrevendo-nos um casamento espiritual, aleluia, a qual a igreja já está sendo participante do mesmo. Todavia, nós fomos tomada por noiva do Cordeiro. Ainda estamos na situação de virgem, aguardando o momento da chegada do noivo para contrairmos matrimônio da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, é fato e é real que o desejo e o domínio, que é o governo, é da parte do homem e não da mulher. A mulher, ela está como aquela que se sujeita. Todavia, nós observamos isso também na carta que o apóstolo Tiago escrevera, dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Nós estamos sempre nos sujeitando ao nosso esposo. Vamos lá. Na verdade, para entendermos o porquê o pecado passou para toda a humanidade, temos que entender que houve um casamento espiritual entre Adão carnal, ou seja, da natureza humana de Adão, com o pecado. Houve uma aliança através da morte. Adão, ele teve um casamento espiritual com o pecado, e a aliança desse casamento era a morte. E o interessante, para você começar a entender, é que Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 2, a Bíblia diz que a mulher, ela é sujeita à lei do marido enquanto vida ele tiver. É por isso perdurou o ato da morte advinda pelo pecado, através de um relacionamento íntimo, mas espiritual, entre o homem na sua natureza humana com o pecado. Porque o homem que gerou o pecado através da sua desobediência, eles se fundiram em uma só carne. E é por isso que a Bíblia nos diz que depois de Adão e Eva, todos pecaram.
porque destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, depois que Adão ele contrai este matrimônio espiritual, tudo que é gerado em pecado, porque houve uma aliança espiritual. E para que aquilo fosse quebrado, o poder que o pecado tinha, o domínio que o pecado tem, interessante, é que o pecado, ele exerce pleno domínio sobre o homem. O desejo do homem é para com as ações pecaminosas, e o pecado domina o homem. Jesus dissera isso em João capítulo 8. Então, eu trago para os irmãos uma realidade de um casamento espiritual, até porque nós temos que entender o porquê, o motivo de um segundo casamento espiritual. Não haveria necessidade, mas por causa de um primeiro, houve necessidade de um segundo, porque a Bíblia diz que o pecado entrou por meio de um homem que havia se relacionado intimamente com o pecado. Agora, haveríamos de ter também um homem que nós nos relacionaríamos diretamente com a sua graça. Glória a Deus. Eita, lá blasfêmia. Aleluia. Vamos lá, para mim não perder a linha de raciocínio. Vou ler mais uma vez, já li, mas vou ler mais uma vez aqui. Na verdade, para entendermos por que o pecado passou para toda a humanidade, temos que entender que houve um casamento espiritual entre Adão carnal, ou seja, da natureza humana de Adão, com o pecado, e houve uma aliança através da morte. Romanos 5,16, já leu? Então leia. Romanos 5,16. E não foi assim o dom como a ofensa. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou. Por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Para justificação. Tem outra tradução que fala diferente? Deixa eu ver. É 5 o quê? 17? 5, 16. Deixa eu ver se o meu fala diferente. Existe uma diferença entre... Não, Romanos 5,16, né? Vou ver aqui na minha tradução. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um homem só. Me perdoe. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um homem só. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. Então, por causa de um só pecador, de um só transgressor, esse pecado ele foi passado de geração a geração, de geração a geração, e é algo que só é advindo através de casamento. Por que o senhor está falando isso? A promessa que Deus fez para Abraão, ela só permaneceu intacta por causa de quê? Casamento, linhagem, filhos. Tanto é que através dos casamentos, Deus falou que todas as famílias da terra seriam benditas.
mas por causa de casamento, linhagem, descendência, 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 descendência. Foi propagando descendência, descendência, até chegar em Jesus Cristo. E aí em Jesus Cristo, nós vamos falar sobre isso. Senão vou antecipar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, senão eu começo a antecipar as coisas. Deixa eu me ver. Eu estou seguindo aqui na regra, irmãos, para não perder nenhuma linha de raciocínio que eu escrevi. Vamos lá. Após a entrega da lei de Deus no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, não precisa ler. Esse casamento espiritual da natureza humana de Adão com o pecado se tornou mais forte devido à lei, pois através da lei o pecado tomando ocasião, ou se aproveitando, tomando ocasião pelo mandamento, ou seja, pela lei, despertou em nós toda a concupiscência, ou seja, toda a cobiça, porquanto sem lei porquanto sem a lei estava o pecado morto, ou seja, ele não tinha força. Enquanto não havia lei, ele não tinha força. Mas vindo a lei, fortaleceu a aliança do casamento espiritual. Porque aí quando veio a lei e decretou que aquilo não podia fazer, aí eu desejei fazer. E aí eu fazendo, praticando, eu confirmava o casamento espiritual. Aí era decretado o casamento espiritual. Que aquele casamento, ele tinha pacto, ele tinha aliança, ele tinha plena força e autoridade no mundo espiritual. Por isso que o homem morria. Por isso que o homem permanecia morrendo. Vamos lá. Os irmãos estão me entendendo? Vamos lá. Porque a linha de raciocínio aqui, se você não acompanhar, você perde. Não vai conseguir entender mesmo não. Vamos lá. Então quando quando a lei vem e ela determina este elo, essa aliança, ela demonstra que o homem está verdadeiramente aliançado com o pecado. Porque se a lei não tivesse vindo, o pecado estaria morto, não teria força esse casamento. Ele poderia ser rompido, mas o pecado continuaria existindo, porque mesmo sem lei, o pecado já havia sido gerado. Aí o que aconteceria? O homem continuaria preso, cometendo erros, mas sem noção que estava pecando. É como se um homem casa, tem a sua esposa, mas ele não tem noção do que é um casamento. É um ato de fidelidade, é um ato de sujeição, é um ato de se abster de algumas coisas, e ele age sem o conhecimento dessas coisas. Ele adultera porque ele não tem conhecimento do que é o adultério para o casamento. Ele é infiel porque não tem noção do que é a infidelidade do casamento. Ele não se abstém de algumas coisas porque ele não tem noção daquilo que ele tem que se abster para que o casamento permaneça, perdure. Mas a lei, quando ela veio, ela demonstrou tudo aquilo que o homem não poderia fazer, mas que ele fez e que fortaleceu o casamento espiritual. O homem fazia, o casamento espiritual, ele tinha mais força, tinha mais pacto. O homem pecava, mais pacto. Quanto mais pecava, mais pacto, mais autoridade o pecado tinha sobre o homem. E a lei, ela trouxe esta força. E esta força que a lei trouxe é aquilo que Paulo disse em Romanos 7, capítulo 2. O homem, a mulher, enquanto está viva, ela está sujeita à lei do homem. Nós vamos entender. Vamos lá. Agora que a lei veio, foi vivificado o casamento de Adão com o pecado, pois a morte voltou a governar. Romanos 7, do 9 ao 11.
E eu, em algum tempo, vivia sem lei, E eu, em algum tempo, vivia sem lei. mas vindo o mandamento, Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, reviveu o pecado. e eu morri. E eu morri. E o mandamento que era para a vida, E o mandamento que era para a vida, achei eu achei eu que me era para a morte. que me era para a morte. Porque o pecado Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ou pela lei, me enganou e por ele me matou. e por ele me matou. Ou seja, ele fortaleceu o elo do casamento espiritual de Adão com o pecado. Agora Adão estava, Adão que eu digo assim, né? Agora a humanidade estava totalmente ligada em um casamento espiritual, sujeita totalmente ao pecado, debaixo do domínio do pecado, totalmente dominada pelo pecado. Vamos lá. Temos que observar a ordenança de Deus para a mulher, para entendermos o casamento espiritual de Adão com o pecado. Deus disse à mulher: o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Está em Gênesis 3,16, nós já lemos. Quando estávamos debaixo do poder, ou seja, do domínio, do governo, do pecado, o nosso desejo era para com ele, e ele nos dominava, e éramos servos do pecado. João capítulo 8, versículo 37. Alguém lê? João 8, 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É servo do pecado. Aleluia. Então ele teve domínio completo, a ponto de Jesus falar: comete pecado, você é dominado por ele. Ele te domina. E a lei do domínio era de esposo para com esposa. Você não pode esquecer disso. Foi a única vez que Deus deu ordem para o homem dominar sobre algo, que é a sua imagem e semelhança, ou seja, sobre a mulher. Deus disse: e ele te dominará. E aqui nós vemos Jesus dizendo que o pecado exerce domínio sobre os seus servos, totalmente dominado por ele. E o pecado não exerce só domínio, ele também faz com que os nossos desejos sejam para com ele. É por isso que a Bíblia fala nas obras da nossa carne, a concupiscência. O pecado, na verdade, ele foi aflorado pela concupiscência dos olhos de Eva, que olhou e desejou e não suportou o desejo que atingiu a sua natureza humana, e ela transgrediu. Vamos lá. Teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Tá, já lemos. Agora podemos entender o porquê o pecado atingiu toda a descendência de Adão. Porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Por que atingiu toda a descendência de Adão? Pastor, eu não entendi ainda. Porque Adão contraiu um matrimônio espiritual com o pecado. Um matrimônio espiritual. E a maior aliança desse matrimônio era a morte. Enquanto o homem morria por causa do pecado, estava declarado o casamento da humanidade, da descendência de Adão com o pecado. E nós, já leu Romanos 3:23? Pode ler rápido. Porque todos pecaram. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Estão da glória de Deus. E nós afastamos do amor de Deus porque houve um casamento espiritual. Opa! Aí nós vamos entrar em outro parâmetro. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Peraí, por causa de um casamento espiritual, que o homem se relacionou com o pecado, agora Deus, ele se afasta de toda a humanidade, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estavam da glória de Deus. Para nós entendermos essa glória de Deus, a Bíblia diz em João, 1 João, deixa-me ver, não é aqui ainda esta, mas é na carta que o apóstolo João escreve em sua primeira epístola, se eu não me engano é no capítulo 3, não me lembro, mas João diz que Deus é amor. Quando a Bíblia diz que destituídos estão da glória de Deus, a glória é a total plenitude da essência de Deus, e a maior essência de Deus é o amor. Peraí, então todos pecaram e agora estão afastados por completo da essência de Deus, ou seja, do seu amor. Vamos lá. Temos também que ressaltar aqui, neste casamento espiritual de Adão com o pecado, é que quem exerce o domínio é o esposo. Então, entendemos que o pecado é representado pelo esposo. No entanto, Adão é representado como a esposa, que é dominada, até porque quem pecou primeiro foi Eva, a mulher. Gênesis 3:6, 1 Timóteo 2:14, prepara para ler. E Deus não deixaria isso de lado, por isso observamos Deus dizer, também depois você abra para mim, Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Espera aí, para os irmãos entenderem. Pastor Gilberto, pode ficar de pé. Pastor Gilberto disse que a glória, a total plenitude de Deus é o amor, porque Deus é amor. Destituídos estão da glória de Deus. Guarda isso aí na gavetinha da sua mente. Mas nós tínhamos que voltar nisso. Espera aí. Esse casamento espiritual, a Bíblia diz que é o homem que exerce o domínio pela mulher. Então, quando eu falo do pecado, eu tenho que entender que no sentido figurado, o pecado ele faz o papel de homem, daquele que exerce o domínio. E que o homem que foi dominado, o ser humano, ele exerce, na visão figurada, ele exerce a figura da mulher, que é dominada pelo marido. E se a mulher ela é dominada pelo marido, também é interessante nós entendermos que Eva, ela pecou primeiro, e Deus não deixaria isso barato. Deus ele teria que mostrar até para a serpente que havia provocado todo esse casamento no mundo espiritual, que na verdade ela só foi coautora de um relacionamento entre o homem e o pecado. Ela só foi coautora, ela não teve algo, vamos dizer assim, na sua totalidade para com aquele relacionamento. Ela só despertou a concupiscência da mulher, e a mulher despertou e se deixou levar e foi conduzida àquele erro. A serpente, na verdade, ela só agiu com o engano, e o restante foi tudo obra do homem. Nós causamos tudo isso. Mas vamos lá, pode ler Gênesis, 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então quem pecou primeiro foi a mulher. Gênesis 3,15, que é a semente da mulher, vai.
E porém inimizade entre ti e a mulher. Entre ti e a mulher. Olha só, Deus ele faz referência total à mulher, porque havia um ser predominante já sobre a face da terra, era o pecado, e ele estava dominando como homem, governando. Aí Deus diz: e porém inimizade entre ti E a mulher. E entre a tua semente. E a sua semente. Esta te ferirá. E a tua semente esta te ferirá. A cabeça. Te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só a referência que Deus traz acerca da mulher. Deus agora nos traz a visão da figura feminina já no Antigo Testamento. Uma mulher concebida no pecado, mas que conceberia um filho sem pecado, da mesma natureza humana dela, mas aquele que sairia da sua madre era advindo de Deus. Olha o que Deus faz. A mulher havia pecado, Deus agora falou: olha, foi a mulher que pecou? Não tem problema, pois esta mulher que é concebida em pecado, dela eu vou fazer gerar uma semente, e esta semente que vai nascer do ventre dela, que é da mesma natureza dela, só que toda vida sem pecado, sem nenhum pecado, esta sim te ferirá a cabeça. Espera aí, mas qual que era a maior cabeça que Jesus teria que pisar? Ah, mas Jesus não pisou ainda na cabeça. Já, eu creio que ele, assim, posso dizer que ele pisou. Em partes, ele já pisou. Por quê, pastor? Porque nós vamos entender como Jesus, ele age para romper este matrimônio espiritual. Vamos lá. E este pecado teve de se fazer pecado, ou seja, o corpo do pecado, pois os nossos pecados foram lançados sobre ele, Jesus, a semente da mulher, foram lançados sobre eles na cruz do Calvário, e ele se fez pecado. Alguém leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E no ato dele se fazer pecado, houve a confirmação do matrimônio, ou seja, do casamento espiritual adquirido, ou seja, confirmado por Adão lá no Jardim do Éden. E é a força deste primeiro casamento que ligava a descendência de Adão ao pecado, só seria quebrada através da morte. E interessante, leia para mim não perder, eu fui doidinho, vai. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. O fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Agora você me entenda que Adão, que a força desse pecado, ela só seria quebrada através da morte, porque todos que haviam pecado, porque todos haviam pecado. Aqui houve a quebra da aliança matrimonial, do casamento de Adão com o pecado, e nós nos tornamos livres no Filho de Deus. Mas espera aí, como que rompeu isso? A Bíblia diz que Jesus ele foi pregado em um madeiro.
Quando Jesus ele é pregado em um madeiro, ele recebe todo o pecado da humanidade sobre si. Jesus agora recebendo, ou seja, como está descrito em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, que ele se fez pecado. Agora Jesus, como ele se fez pecado, ele tomou vamos dizer assim, o matrimônio sobre ele. Este matrimônio espiritual, ele tomou sobre ele. Só que para haver a quebra do contrato matrimonial, ou era com a morte do esposo, ou também com a morte da esposa. Porque se a esposa morresse, ela estaria livre da lei do marido. Agora Jesus, ele toma sobre si todos os pecados da humanidade. Ele morre na cruz do Calvário. Ali Jesus, ele quebrou a cédula do casamento. Jesus, ele rompeu o matrimônio adquirido por Adão lá no Éden. Jesus, ele rompeu a lei do pecado, a qual nós éramos sujeitos a ela, através da aliança da morte. Jesus rompeu de uma forma tão intensa que o seu próprio pai teve que se afastar dele. E ele bradou: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Deus. Porque Jesus quebrou o elo, oh aleluia, nos tornou livres. Agora nós não somos mais dominados pelo esposo de outrora, que era o pecado, mas nós estamos livres para glorificarmos a Deus. Glória a Deus, Senhor. Nebari, Kébia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pois o Senhor Jesus se fez por nós como esposa do pecado, que pagou o preço com morte, e morte de cruz. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8, alguém leia. E rompeu esta aliança de casamento. Romanos 6, versículo 6 ao 11. Pode ler. E achado na forma de homem, E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se a si, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. e morte de cruz. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Pode ler Romanos 6, do 6 ao 11. Isso. Sabendo isto, que o nosso homem velho Sabendo isto, Romanos 6, do 6 a 11. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, foi com ele crucificado, ou seja, foi morto, para que o corpo do pecado para que o corpo do pecado, Jesus se fez o corpo do pecado. A mulher, o homem é o cabeça que exerce domínio, a mulher é o corpo do homem, aleluia. Tanto é que a Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como ama o seu próprio corpo, aleluia. Nós somos Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus, ele se fez pecado, ele se tornou o corpo do pecado. Glória a Deus, Senhor. Pode ler, continue. para que o corpo do pecado Para que o corpo do pecado seja desfeito, aleluia, para que não sirvamos mais ao pecado, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto porque aquele que está morto está justificado está justificado do pecado. do pecado. Ora, Ora, se já morremos
Se já morremos com Cristo, com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Você pode levantar sua mão para dar glória. Jesus venceu a morte. Glória a Deus, aleluia. E manto prévia, labrasto prove, aí te pra cantar na praia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nós que agora morremos para este casamento espiritual contraído no jardim do Éden, cremos que com ele viveremos. Romanos 6:8. Pois agora nascemos da água e do Espírito. João 3:15. Oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Leiam para mim, por gentileza, João 3:15, João 3:5, Romanos 6:8. Pode ler. Pode ler Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pode ler João 3:5. Jesus respondeu. Na verdade, Na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Espírito não pode entrar no reino. não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Oh glória! Aleluia. Aleluia! Agora sabemos como é e quando surgiu o pecado e como ele passou a toda a descendência de Adão. O pecado em si aborrece a Deus, pois ele encobre a verdade a respeito de Deus. Por que Deus aborrece o pecado? Porque ele encobre a verdade de Deus. Alguém leia Romanos capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Tem outra tradução, quer ver? 1:18. Deixa eu ver aqui. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados, a todas as maldades das pessoas por meio das suas más ações. Não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Glória a Deus. O pecado faz com que escondam, omitam a verdade acerca de Deus. E é por isso que Deus também aborrece o pecado. O pecado só foi concebido sobre a face da terra porque faltou a plenitude de Deus em nós, que é o amor. Romanos 3:23, João 4:8. Romanos 3:23, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Leia João 4:8. João 4:8. Pode ler. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Porque os seus discípulos tinham ido. João 4:8. Eita, será que eu coloquei certo? Vai lá. Pode ler. Porque os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Eu não tenho errado.
Mas lê, vamos ver o que vai falar aí. Mas lê. Eu errei a referência. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. 8. Estou tentando lembrar aqui. É 1 João, capítulo 4, 8. 1 João, pode ler. 1 João 4, 8. Depois tem que colocar aqui. 1 João, carta do apóstolo, a primeira epístola. Aquele que não ama, Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. porque Deus é amor. Observamos a atitude de Adão. Olha só, o pecado só foi concebido na face da terra porque faltou a plenitude de Deus em nós. Mas não foi porque Deus não quis dar, foi porque o homem não deu evasão ao amor de Deus. Observamos a atitude de Adão, que amou mais a sua esposa Eva do que o seu Criador. Por isso ele pecou. Gênesis capítulo 3, 6. Lucas capítulo 14, versículo 26. Alguém leia. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore, agradável aos olhos, e a árvore, e a árvore, desejável para dar e a árvore desejável para dar entendimento, entendimento, tomou do seu fruto tomou do seu fruto e comeu, e comeu, e deu também ao seu marido, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. e ele comeu com ela. Alguém lê Lucas 14, 26. 14, 26. Se alguém vier a mim, Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e não aborrecer o seu pai e mãe, e mãe e mulher, e filhos, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, irmão e irmãs, e ainda também sua própria vida, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. não pode ser meu discípulo. Qual que era a atitude de Adão? Aborrecer até a Eva. Não vou comer. Mas ele amou mais a Eva do que ao seu Criador. E por causa do amor que foi direcionado mais à criação do que ao Criador, o homem pecou. Por quê? Porque deixou de amar aquele que merece todo o nosso amor. Vamos ler. Amou mais sua esposa do que o gritar. Interessante que Adão é a figura de Cristo, Romanos 5,14. Prepara para ler. Interessante que Adão é a figura de Cristo, Romanos 5,14. Pode ler. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram, sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Daquele que havia de vir. Ou seja, ele é a figura de Cristo, que amou a humanidade. Ele é a figura de Cristo, pois Jesus amou a humanidade e se entregou por ela à morte, porque Adão também se entregou à morte por amor a Eva. Quando ele viu que Eva iria morrer, porque tinha uma sentença sobre aquele que comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Deus havia dito: se comer vai morrer. E Adão, quando viu que a sua esposa tinha comido e ele a amava profundamente, ele decidiu comer com ela, para que ela não morresse sozinha. Mas Jesus Cristo, que Adão, que na verdade é a figura de Cristo, que amou a humanidade e se entregou por ela à morte, Adão também agiu assim, amou tanto Eva, que decidiu comer do fruto, para que ela não morresse
sozinha e desobedeceu a Deus. A grande diferença do Senhor Jesus e de Adão é que o Senhor Jesus, ele amou a humanidade, mas se entregou, aleluia, por ela a morte, em plena obediência e amor ao Pai. Eita, lá e Kenébia! Glória a Deus. Olha a diferença. Lucas capítulo 22, 42, João capítulo 6, versículo 38. Enquanto Adão se entregou à morte por causa de Eva, para desobedecer a Deus, Jesus se entregou à morte em total amor e obediência a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Lucas 22, 42 e João 6, abre aí, João 6, 38, vamos lá, vamos terminar. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Tá vendo aí? Não é a minha vontade, mas eu quero que a tua vontade se cumpra. João 6, 38, vai lá. Porque eu desci do céu, Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia, Glória a Deus. aleluia. Demonstrando através da sua atitude de se entregar à morte, né? A atitude, o amor do Pai e a sua e o seu pela humanidade. Jesus demonstrou, além de demonstrar o amor pelo Pai, ele também demonstrou o seu amor pela humanidade, sendo obediente até a morte, morte de cruz, por todos nós. Eva também, por sua falta de amor pleno para com o seu Criador, pecou, pois buscou mais os seus interesses do que o amor a Deus. 1 Gênesis 3, 6, que fala que ela olhou para o fruto, desejou, gostou, falou: opa, é isso que eu quero para mim. Isso é isso que eu quero para mim, vou tomar posse disso. Estou nem preocupado com o amor a Deus, a obediência a Ele, estou nem aí para Ele. O que importa para mim é o meu interesse agora. E o meu interesse agora está na árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E nós podemos ver isso em 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. O amor não se porta com indecência e não busca os seus interesses. Se Eva verdadeiramente amasse o seu Criador, ela não tinha se preocupado com o seu interesse, mas sim com a obediência ao seu Criador. E através dessas atitudes, tanto de Adão como de Eva, podemos observar que o pecado não aumentou desenfreadamente por causa do conhecimento do bem e do mal, mas sim pela falta de amor para com Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Olha aí o porquê a iniquidade e o pecado tem acrescentado e multiplicado mediante a humanidade. É porque o homem conhece da ciência do bem e do mal? Não, é porque está faltando amor para com o seu Criador. O homem não ama mais o seu Criador. Mateus capítulo 24, versículo 12. Alguém lê rápido, mas tem que ser rápido, já vai ser 10 horas. Vamos lá, 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. o amor de muitos se esfriará. Olha aí, irmãos, a Bíblia diz aqui que é o aumento da iniquidade que faz o amor esfriar. Mas espera aí, vamos entender uma verdade, né? Diz que por aumentar a iniquidade, a palavra iniquidade vem de iníquo, que significa mal, perverso, malévolo, contrário à equidade, ao que é justo. Mal significa um mal
A palavra mal significa que distingue pelo caráter ruim, moralmente condenável. Então, mediante ao conceito que é a iniquidade, que na verdade é a total ausência de amor de Deus, ou por Deus, na verdade, né? Por isso o mal é a essência da iniquidade. Você está me entendendo? O mal, ele é a própria essência da iniquidade. Mas a essência da iniquidade é a falta de amor para com Deus. Estão fundidos, relacionados um para com o outro. Então, quando Deus disse que por aumentar a iniquidade, Ele está dizendo, por falta de amor a mim. O pecado tem agregado, tem aumentado. E como ele tem aumentado, o amor de muitos tem se esfriado. Agora eu quero fazer essa pequena leitura para encerrar, para você entender. Na verdade eu ainda tenho que escrever mais, mas eu decidi parar aqui. Agora quero abrir um parêntese aqui. A iniquidade aumentou porque a igreja não conseguiu realizar as mesmas obras que o Filho de Deus realizou até então. E por isso o pecado tem aumentado e contribuído com o esfriamento da própria igreja, que no passar dos anos não conseguiu demonstrar o amor de Deus Pai através do seu Filho à humanidade, pois a igreja se fechou no seu mundinho de soberba, de santidade forjada, de maledicência, de corrupção, de mundanismo, de tudo aquilo que não presta. E aí nós observamos que tudo isso que a igreja gerou, essa santidade forjada por um homem que não tem o amor de Deus, porque hoje o homem forja uma santidade, mas quando você observa bem ele, não tem nada de Deus, não tem essência, não tem o amor verdadeiro, não tem o sentimento do Altíssimo dentro desse mesmo, como a Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 2, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, se despojou de si mesmo. Cadê este sentimento dentro das igrejas? O sentimento de se despojar, de se humilhar e de se sujeitar. Glória a Deus. Na verdade, a igreja hoje está preocupada com seus próprios interesses, como Eva agiu, amando mais o homem do que o seu Criador. Aleluia, aleluia. Nós temos que entender, da mesma forma que Eva agiu, preocupado com seus interesses, buscando aquilo que era plausível, que é desejável diante dos seus olhos, a igreja está assim hoje, com a mesma atitude de Eva lá no Éden, quando eles casaram com o pecado. E se nós não nos despertarmos, não ficarmos atentos, porque Jesus já quebrou esse casamento espiritual, Jesus já desfez este casamento espiritual que estava pensando sobre nós, e nós devemos entender que o mesmo sentimento também que estava em Adão está hoje dentro da igreja, que estão buscando mais o amor ao homem do que ao próprio Criador. São sentimentos repulsivos, são sentimentos desprezíveis, a qual nós temos que ter entendimento e compreensão que nós não podemos agir dessa forma. O interessante é que a Bíblia nos traz em Apocalipse capítulo 2, Jesus dizendo para a igreja de Éfeso: ei, eu tenho algo contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Arrependa-te. Glória a Deus, Senhor. Arrependa-te. Jesus quer trazer para nós nessa noite um sentimento verdadeiro, um sentimento notório em nossas vidas, sentimento de arrependimento, porque está voltando amor, está voltando
majestade em vida com Ele. E hoje Glória a Deus. estamos caídos. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós! Aleluia, Senhor. Pecamos. Santo é o teu nome, meu Deus. Glória. Pecamos pela ausência de amor para com o Criador. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Maria Plai, amor de Quebia, Alai Quebia, Narablasto Plove, aleluia, aleluia. Agora eu quero te trazer a resposta para nós encerrarmos o tema deste ensino. Aleluia, esse ensino estava subordinado ao tema: o pecado faz mal a quem? Ao homem ou a Deus? Aprendemos que somente ao homem. Aleluia. Se faz mal somente ao homem, porque Deus aborrece o pecado. Deus aborrece o pecado, porque está escrito em João capítulo 3, versículo 16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus aborrece o pecado, porque Deus ama o homem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Narablastou Vinébia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Santo Glória é a o Pode teu parar nome, aí, ó. meu Deus. Aleluia. Pode parar.